Bom dia a todos, bem-vindos a este encontro síncrono do curso de Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, aqui da Universidade Federal do ABC. Nesse nosso quadrimestre suplementar, ministrado remotamente, nós já estamos no dia 2 de dezembro, chegando ao final do quadrimestre, e esse encontro é uma espécie de uma culminância de uma unidade de estudos que focou questões relacionadas ao anarquismo epistemológico, ou, se você preferir, ao pluralismo, que tem como um dos seus principais proponentes e defensores o Paul Feyerabend, que nós estivemos lendo, estivemos pensando sobre ele. E é um encontro muito especial porque tem a presença de um professor convidado, o professor Alexandre Bagdonas Henrique, físico, professor da Universidade Federal de Lavras, que muito gentilmente aceitou o meu convite para vir conversar conosco um pouco sobre o Feyerabend, sobre a epistemologia da ciência, sobre a trajetória dele, de estudos, de pesquisas nesses temas. E muito bem-vindo, Alexandre, muito obrigado. Eu A que sua agradeço o presença convite. é muito estimada, sinta-se acolhido, sinta-se reconhecido por todos nós aqui da UFABC. Obrigado também às demais pessoas que estão aqui como convidados do Alexandre. É bom tê-los aqui conosco. A presença de vocês enriquece esse nosso encontro. Sintam-se à vontade para participar, depois mais, quando chegarmos nesse momento. A todos os presentes, a todos os que assistem esse vídeo depois, eu combinei com o Alexandre que ele vai fazer uma apresentação inicial e, num segundo momento, nós abrimos para uma conversa, para um debate, para uma discussão. Aos meus alunos, vocês já sabem que o professor Alexandre disponibilizou um texto autoral dele, que serve de referência para esta aula, e muito gentilmente e surpreendentemente, inclusive, compartilhou com antecedência o material que ele vai projetar. Então, nós estamos nas melhores condições possíveis para aproveitar essa aula muito bem, da melhor maneira possível. Então, sem delongas, Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade para nos contar um pouco das suas pesquisas e das suas reflexões sobre epistemologia, sobre ciência, sobre anarquismo, sobre racionalismo e tudo mais que você achar interessante para animar essa nossa conversa. Legal. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, César. Um prazer poder falar com vocês aqui de um curso de filosofia. Como o César falou, eu sou físico, né? E tenho experiência em pesquisa e ensino de física. Primeira vez que eu falo para filósofos e eu estou bem animado de poder conversar sobre uma área que eu gosto muito, né? Que é a filosofia da ciência, mas que eu sempre me aproximei dela do ponto de vista de alguém de fora da área, né? Eu sou físico, sou professor de física, gosto muito de história e filosofia da ciência no ensino, e boa parte do que eu vou falar aqui é de um artigo publicado num periódico de ensino de física, né? O Caderno Brasileiro de Ensino de Física, mas eu acho que vai ser muito bom o diálogo com vocês, filósofos, e com todos os colegas do ensino de física que estão por aqui também, para a gente aprender mais juntos, né, sobre essas relações entre física e filosofia. Bom, deixa eu apresentar aqui meus slides. Vocês estão vendo minha tela? Está entrando agora. Está entrando. Sim, agora vemos. Bom, a base do que eu vou falar aqui nessa apresentação é um artigo que foi aceito para publicação no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Inclusive, quem não for aluno dessa disciplina, né, e quiser o artigo, eu disponibilizei para o César, né, é só me mandar e-mail que eu envio no próximo número do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, ele vai estar público. Esse artigo trata basicamente de um trecho da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2015, e os slides que eu estou apresentando para vocês, eles são uma versão
levemente atualizada, é quase a mesma apresentação, de uma apresentação que eu fiz em 2012, ainda durante o doutorado, num congresso de filosofia da ciência no Chile, né, organizado pela AFISH, né, Associação de Filosofia e História da Ciência, do Cone Sul. E nessa pesquisa de doutorado, a ideia era brincar com as filosofias do Paul Feyerabend e do Lakatos. Como o César me falou, vocês já tiveram uma aula sobre o Lakatos, né? Então daí o título, A Favor e Contra o Método, a tensão entre o racionalismo e o anarquismo epistemológico na controvérsia entre Big Bang e estado estacionário. Então eu vou aproveitar os estudos que eu já vinha fazendo sobre história da cosmologia, visando o ensino de cosmologia, na educação básica, para discutir as filosofias desses dois filósofos, né, o Henri Lakatos e o Paul Feyerabend. Então, um sumário da apresentação, né, eu vou começar falando um pouco mais sobre mim mesmo, a tese que envolveu a história da cosmologia e natureza da ciência. Num segundo momento, eu vou falar mais sobre o objetivo central dessa apresentação, que são apresentar duas histórias conflitantes sobre a cosmologia no século XX, né, com foco nas teorias do Big Bang e do estado estacionário, na década de 50. Então, aí, primeiro eu vou falar de uma reconstrução racional da história, inspirada pelo Lakatos, uma apresentação mais racionalista da história da cosmologia, muito inspirada pelo mestrado do professor Luiz Arturi, que já apresentou para vocês, né, numa aula anterior. Então, eu vou apresentar mais brevemente essa parte, e depois dar mais atenção para uma problematização anarquista inspirada pelo Feyerabend dessa história racionalista da cosmologia. Bom, então, apresentando brevemente um pouquinho mais sobre mim, eu fiz mestrado e doutorado sobre história da cosmologia na formação de professores, o mestrado orientado pela professora Cibele Silva, da USP São Carlos. Eu fiz bacharelado lá, né, primeiro, depois licenciatura na USP do campus Butantã, em São Paulo. E depois o doutorado, eu fui orientado pelo professor João Zanetti, orientado pelo professor Ivan Gurgel, mais focado para levar a história da cosmologia para o ensino médio, né? E eu vou falar bem brevemente sobre o que a gente fez no grupo do professor Ivan, principalmente, né, que era voltado para fazer sequências didáticas voltadas para o ensino médio. Eu tive um período de doutorado sanduíche, estudando história da cosmologia da Universidade de British Columbia. Então, eu continuo fazendo parte do meu tempo de pesquisa em história da cosmologia pura, né, história propriamente dita, não necessariamente voltada para o ensino. Então, nesse ano que eu fiquei lá com esse pesquisador russo, né, que é professor da UBC, eu estudei história da divulgação científica, o George Gamow, e os livros de divulgação deles. Um artigo está para sair sobre esse período agora na Historical Studies of Natural Sciences, e eu estou mencionando isso aqui porque eu vou usar bem brevemente em um dos slides, um dos argumentos que está nesse artigo de História da Cosmologia para falar sobre a visão feyerabendiana da história da cosmologia. E então eu continuo com alguns trabalhos em história da física, acabei de publicar também em colaboração um artigo sobre o Gleb Vatagen, mas minha produção principal, a maior parte dos meus orientandos, a maior parte do meu tempo de pesquisa é dedicado para pesquisa e ensino de física. Então, falando brevemente sobre o grupo, na época ele chamava GRAPH, eu devia ter atualizado esse slide, hoje em dia ele chama TECO, né? Grupo de Teoria e História do Conhecimento. O grupo foi rebatizado depois de 2012. A gente fazia sequências didáticas para o ensino médio, começou em 2012, com pesquisadores da educação básica e mestrandos e doutorandos que faziam pesquisa em ensino de física lá na USP. A gente fez uma sequência didática que a ideia era levar a cosmologia, história da cosmologia, para as aulas no ensino médio em São Paulo, né? E aí saiu um jogo, o Cosmic, que é um jogo didático, foi investigado e criado junto com o professor Vitor, que está aqui e era parte do grupo, na escola Ana Rosa, em São Paulo, de abril a junho de 2013, numa escola no bairro Vila Sônia, de São Paulo. Aqui eu já atualizei esse slide mais novo, né? Esse é o nome do grupo atualmente, Teoria e História do Conhecimento Científico, no Instituto de Física, e a gente fez essa sequência de 2012 a 2013. O jogo é basicamente um RPG em que os alunos interpretam papéis como se eles fossem agentes de uma instituição de fomento ou pesquisa, e eles têm que pesquisar o que aconteceu na história e debater sobre valores. E aí, então, está inserido na proposta interligar, né, questões históricas e filosóficas e didáticas. Eles têm que dizer quem merece financiamento com base nos debates que aconteceram no mundo.
Então, o tabuleiro é como hora, eles vão viajando pelo mundo e ganham cartõezinhos em que eles têm que ler sobre o que está acontecendo na história da cosmologia. Né? Então, tá aqui, eles podem sair dos Estados Unidos, ir para a Inglaterra e ver o que está acontecendo, e investigando e debatendo quem merece financiamento. Esses são os cartõezinhos, aqui estão os tipos de cartõezinhos, o Einstein conversou com o Friedman sobre cosmologia, e tem cartõezinhos que não são puramente científicos, que são mais para mostrar uma visão mais externalista da história, sobre casos políticos que estão acontecendo, envolvendo a guerra e outras questões mais amplas que têm importância educacional também. Né? Aqui está um resumo da estrutura do jogo, ele tem 3 fases, as fases acontecem conforme vai passando o tempo, e em cada fase tem um debate, né? O jogo estimula controvérsias envolvendo a cosmologia. Bom, uma das questões teóricas que permeou a construção desse jogo, que envolveu... Né, o meu doutorado foi em construir e investigar esse jogo junto do grupo, foi a chamada Guerra das Ciências, né, tensões envolvendo visões mais realistas, racionalistas, que defendem a ciência, que acreditam na ideia de progresso, de razão, e um relativismo, construtivismo no ensino de ciências. E daí eu ter escolhido um representante filosófico de cada área, né, no caso o Paul Feyerabend, representando essa vertente relativista, e o Imre Lakatos a vertente racionalista. Esse debate é antigo no ensino de ciências, né, desde as últimas décadas, tem sido uma das questões que mais se debate, envolvendo construtivismo pedagógico e como levar a história e filosofia da ciência para a sala de aula, e tem havido uma tendência no ensino de ciências de recuperar visões moderadas de realismo, evitando o relativismo radical. Então, o Feyerabend vinha sendo criticado por muitos pesquisadores do ensino de ciências, né, com a ideia de que a gente tem que recuperar um certo racionalismo. E aí, essa questão que eu trouxe para debate. Então, eu aproveitei bastante como referencial teórico na tese esse livro, A Favor e Contra o Método, daí até o título do artigo veio daí, né? Que foi organizado pelo Matteo Motterlini, em que ele meio que reconstruiu o que seria a resposta do Lakatos para o contra-método a partir das publicações todas deles, de cartas que o Feyerabend e o Lakatos trocaram. E aí as duas principais categorias de análise que eu usei na pesquisa de doutorado foi o racionalismo, então colocando aí junto com o Lakatos outros autores, né, como Merton, ideias de ethos na ciência, universalismo, né, então referenciais da sociologia, da ciência também, e um relativismo, incluindo aí junto com o Feyerabend críticas oriundas do movimento CTS, do pós-modernismo, a ideia de que a ciência é uma construção social. Então eu vou fazer aqui para vocês um breve resumo do diálogo, né, que é só para vocês poderem entender melhor a minha exposição da parte da história da cosmologia, o diálogo que o Matteo Motterlini organizou com base nas produções do Lakatos Feyerabend. É um diálogo fictício, né? Também tem um lado lúdico, que eu gosto muito por ser do ensino, ser professor, né? Dessa coisa de teatro, em sala de aula e tal. É um diálogo interessante. Começa com Feyerabend atacando a ideia do Lakatos de salvar o progresso e a razão. Então, ele começa problematizando a ideia de que a ciência é racional, de que ela progride, e que o Lakatos devia desistir disso. Aí o Lakatos se defende, defendendo a ideia deles, que vocês já discutiram bastante com o professor Luiz Arturina, de programas de pesquisa progressivos e degenerativos, de que é possível sim salvar esses conceitos. Aí o Feyerabend começa problematizando com uma questão que eu acho bem interessante. Quanto tempo que a gente precisa esperar para decidir se um certo programa de pesquisa é degenerativo ou progressivo, né? O cientista está sendo racional e está tendo progresso, ele até aceita que de vez em quando pode ter um programa que está sendo, o Lakatos diz, né, pode estar tendo um programa degenerativo, mas às vezes a gente não consegue decidir isso imediatamente. Tem que esperar um certo tempo para perceber se as atitudes dos cientistas estão levando a gente tá sendo progressivo ou degenerativo. Aí o Feyerabend coloca, mas quanto tempo você tem que esperar? Aí o Lakatos se defende falando que, não, minha proposta não é normativa. Eu não quero dizer para o cientista como ele tem que se comportar, né? Eu só vou poder retroativamente olhar para a história e dizer quando que um programa de pesquisa foi progressivo ou degenerativo, mas eu não quero dizer para o cientista o que ele tem que fazer. E aí o Feyerabend provoca dizendo que isso eles concordam, então, que isso é anarquismo epistemológico disfarçado. Eu gosto do estilo fanfarrão, né, brincalhão do Feyerabend. Ele fala, bom, você está sendo como um autor de um livro de receitas, que fala, ó, aqui minha receita é muito gostosa, mas no fim, se você quiser fazer do seu jeito, faz de qualquer jeito, não importa não, tudo vale, não tem problema. Fala que não faz sentido esse tipo de coisa, né? Se você está dizendo que tem programas progressivos e degenerativos, é claro que você está, de certo modo, dizendo que o cientista tem que agir de acordo com a sua metodologia.
E aí o Lakatos fala que não é um tudo vale. O cientista tem liberdade para defender um programa degenerativo, mas ele deve sofrer consequências disso. E as agências de financiamento e as relações de poder são feitas de um certo modo que o cientista vai sofrer sanções. Né? E aí o Feyerabend problematiza de novo, né, dizendo que isso aqui está parecendo aquele caso do médico monstro, né, do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Primeiro você dá liberdade para o cientista, e depois você fala que vai tirar o dinheiro dele, que não tem que aceitar os artigos dele, então não faz sentido, né, essa sua proposta. Bom, esse é um resumão, o diálogo é muito legal, ele está disponível em PDF, de graça, se alguém quiser, é só me pedir. E aí, então, com base nessa tensão entre o Lakatos e o Feyerabend e também outros referenciais, como eu falei, além da filosofia, também da história, da sociologia, né, eu tentei reconstruir duas visões da história da cosmologia no século XX, visando a produção de questões didáticas. Né? Uma reconstrução racional da cosmologia, inspirada no Lakatos, no Louis Arthurie, que deu aula para vocês, e historiadores, o Cragg e o North, que já fizeram boas histórias da cosmologia no século XX. E depois uma problematização dessa reconstrução racional, usando, claro, os mesmos referenciais anteriores, mas além disso eu usei um pouquinho mais o Paul Feyerabend, o Contra-Método, algumas ideias que estão lá, e alguns autores que escrevem sobre a história da cosmologia, dando mais atenção para teorias alternativas, como André Assis, da Unicamp, o Marcos Neves, de Maringá, e o Fred Hoyle, que foi um dos defensores da teoria do estado estacionário. Né? Então é uma visão mais voltada para quem está fora do paradigma dominante, quem não concorda com o Big Bang, e prefere as teorias alternativas. Então vamos lá. Primeiro, começar a contar brevemente como que a maior parte dos livros escritos por cosmólogos, como que a cosmologia mainstream apresenta a controvérsia entre Big Bang e estado estacionário na década de 50. O triunfo da teoria do Big Bang é apresentado para enfatizar a racionalidade desse processo. Então, geralmente se enfatiza as observações astronômicas previstas pela teoria do Big Bang e confirmadas pela teoria vencedora. Então, claro que nem todo livro usa o Lakatos como referencial, né? Às vezes é uma visão muito ingênua, positivista, de que, sei lá, a radiação cósmica de fundo provou a teoria do Big Bang, coisas que estão claramente erradas, né? Que o próprio Lakatos problematizaria. Mas a gente pode não cair nessa visão mais ingênua e defender essa história como o Louis Arthurie fez, de um modo mais sofisticado, né? Usando a ideia de um programa de pesquisa progressivo, que seria o modelo padrão da cosmologia, que a partir da década de 60 obteve a adesão da grande maioria da comunidade científica, com base em teorias astronômicas e critérios racionais. Então, ele se tornou um programa de pesquisa progressivo. E como a teoria do estado estacionário não conseguiu dar conta dessas observações que surgiram a partir da década de 60, ela virou um programa degenerativo. Então, por exemplo, o Albert Einstein foi um dos primeiros autores a propor um modelo cosmológico, foi o primeiro, né, a usar a relatividade geral e propor um modelo cosmológico relativístico no século XX, e ele colocou nas equações da relatividade geral dele, essas são as equações de Einstein, né, esse termo aqui, o lambda, que é chamado de constante cosmológica. Ele observava e via que o universo parecia estático. Todo mundo aceitava até então que o universo devia ser estático. E aí um modo de evitar o colapso gravitacional foi colocar essa constante nas equações, então um termo a mais, que fazia com que o universo permanecesse parado. Aí o Louis Arthurie, usando o Lakatos como referencial, mostrou que isso era uma modificação ad hoc, não, uma modificação arbitrária, que levou ao abandono do modelo de universo estático a partir da década de 30. E aí o modelo de universo estático virou um programa degenerativo. E na década de 30 o Einstein reconheceu o erro dele. Depois da divulgação das observações dos redshifts das galáxias, a maior parte dos cosmólogos aceitou a ideia de que o universo está em expansão. Então foi uma das primeiras teorias rivais da teoria do Big Bang, do modelo padrão, foi derrubada, né, e quase ninguém mais defende que o universo é estático depois da década de 30. Aí a teoria do Big Bang, ela surgiu a partir de várias contribuições, né, eu vou ser breve aqui porque o nosso foco é menos a história da cosmologia, os detalhes e mais a discussão das visões filosóficas com base delas, né, mas o Alexander Friedman é um russo que propôs no começo da década de 20, né, 22 e 24, soluções matemáticas para as equações de campo da relatividade geral do Einstein, em que o fator de escala aumenta com o tempo, né? Então que
em que mostram que o universo está em expansão, mas ele defendeu que podia ser um universo em expansão, não necessariamente o nosso universo em expansão, justamente porque nessa época ele começou a dialogar com as observações astronômicas do Slipher, um americano, mas ele morreu em 25, né? Antes de mais pesquisadores se engajarem nessa questão e mostrarem observações. Então ele defendia assim, provavelmente o nosso universo está em expansão, mas não deu tempo, né, dele realmente argumentar. Quem pôde fazer isso foi o Georges Lemaitre, esse padre belga que fez sem saber, sem conhecer as equações do Friedman, as mesmas soluções, e aí ao longo da década de 30 ele foi um dos principais defensores da ideia de que como os astrônomos estão todos achando desvios espectrais para o vermelho da galáxia, isso pode explicar observacionalmente as previsões teóricas que ele e o Friedman fizeram, né, de que o universo está em expansão. Outro que foi importante nesse processo foi o Arthur Eddington, que era um astrônomo inglês muito renomado, que encontrou o artigo do Lemaitre de 27, publicado em francês, pouca gente entendia, e ele foi um dos astrônomos que defendeu de que a gente devia fazer uma relação entre os modelos de relatividade geral e as observações astronômicas, então ele teve um papel político ali importante, né, na defesa e aceitação do universo em expansão. Publicou logo depois da defesa dessa tradução do artigo do Lemaitre em 31 por inglês, e publicou com Einstein um artigo defendendo o universo em expansão, né? Ele também defendia modelos cosmológicos antes da década de 30 e participou ativamente disso. E aí, num segundo momento, uma segunda geração, né, já na década de 40, o George Gamow, Alfred Herman, colaboradores nos Estados Unidos, o Gamow é russo, eles usaram física nuclear e cosmologia, desculpa, física de partículas está errado ali, o Gamow já era físico nuclear, e aí tentando entender como que era o surgimento dos elementos químicos nesse universo quente, denso, que expandiu, né, e foi esfriando, ele defendeu que a origem de todos os elementos químicos se deu no começo, e então ele ficou consolidado como modelo da teoria do Big Bang, né, e foi chamado de teoria do Big Bang a partir da década de 40, principalmente pela defesa do Gamow, a partir nos Estados Unidos, né, com os colaboradores dele. E é a ideia de que tem um começo no tempo, né, o universo tem uma idade finita, se ele no passado estava tudo concentrado no tempo, o Lemaitre defendeu aí a ideia de um começo no tempo, né, a partir de 31, de que dá para calcular a idade do universo. E uma teoria rival, que também começou a ser gestada no fim da década de 40, foi a teoria do estacionário. Foi uma das principais teorias rivais da teoria do Big Bang. Tinha outras menos famosas que acabaram tendo poucos adeptos. Essa teve uma certa notoriedade, talvez até maior do que a do Big Bang, durante um certo tempo. O Gamow não era um cara muito conhecido no começo, né, ao longo da década de 40. O Hoyle talvez até tivesse mais prestígio que ele em alguns pontos antes da década de 60. O Hoyle, o Bond e o Gould eram britânicos, os três viveram na Inglaterra, estudaram teoria da relatividade, aceitavam a ideia de um universo em expansão e defenderam que nesse universo em expansão não faz sentido a gente dizer que as coisas mudam com o tempo, porque para estudar cosmologia a gente tem que aceitar questões filosóficas, né? O princípio cosmológico, a ideia de que as leis que valem aqui na Terra valem para o universo como um todo. Então eles defenderam que, inclusive o Bond e o Gould eram popperianos, eles diziam que uma teoria tem que ser ousada e tem que ser o mais falsificável possível. Então eles fizeram uma teoria que queria ser muito ousada e dizer que quanto mais ousado eles fossem, melhor fosse as previsões que ela faria. E as previsões que eles fizeram é de que o universo é invariável. Estado estacionário é um nome que confunde um pouco, né, com estático. O universo não é estático para eles, mas a ideia é de que o universo é sempre o mesmo, e as leis da física são sempre as mesmas. E para manter a densidade do universo mais ou menos constante, tem criação constante de matéria, de poucos átomos por unidade de tempo, né, mas isso vai mantendo, com a expansão, a densidade do universo constante. Então, o triunfo do Big Bang nessa visão racionalista normalmente é dito como se o Alfred, o Herman e o Gamow tivessem previsto uma temperatura de mais ou menos 5 Kelvin para a radiação cósmica de fundo, aí ao longo da década de 40 e 50, e que isso então foi uma previsão antecipando uma descoberta empírica depois que aconteceu em 65, né? Foi com radiotelescópios eles perceberam que tinha
um sinal igual em todas as direções, mais ou menos homogêneo, isotrópico. Depois descobriram anisotropias nessa radiação. E aí, quando isso foi divulgado, o Big Bang se consolidou, então, como um programa de pesquisa progressivo, porque o estado estacionário não conseguiu explicar essa previsão da teoria do Big Bang nem retroativamente. Aí o Luiz Arturi defende lá no trabalho, no mestrado de 2010, a introdução de uma física totalmente nova, a criação de matéria se apresentou como uma hipótese ad hoc degenerativa, sem nenhuma corroboração. Então, a maior parte da comunidade não aceitou as tentativas do Hoyle de explicar depois a radiação cósmica de fundo. O próprio Bond e Gold, que eram popperianos, aceitaram que a teoria deles foi falseada pelas observações e aposentaram esse programa de pesquisa, não fizeram mais pesquisa em cosmologia. E o Hoyle, com outros novos colaboradores, depois a gente vai ver na parte farabendiana da história, foi defender uma outra teoria modificada depois. Mas essa versão da década de 50 morreu. Ninguém mais defendeu a teoria do estado estacionário como os três defendiam, né? Depois da década de 60. Então, como eu falei, a radiação cósmica de fundo não tinha sido prevista, né, pela teoria do estado estacionário. E então a versão racionalista da cosmologia coloca o triunfo do Big Bang como uma questão racional, né, baseada em observações. E o Stephen Brush, que é um historiador importante, né, historiador da cosmologia também, escreveu em 1993 How Cosmology Became a Science, né, como cosmologia se tornou científica, que a partir disso a teoria do Big Bang, a cosmologia antes não era muito científica, porque envolvia muita especulação, pouco dado, não era muito empírica, mas a partir da década de 60, então a cosmologia teria virado uma ciência confiável, embasada em bons dados. Então, uma visão racionalista dessa história, né? Bom, agora eu vou começar a problematização feyerabindiana dessa história que eu contei, inspirada no anarquismo epistemológico, uma crítica ao racionalismo do Lakatos, né? Principalmente focado na ideia do Feyerabend de uma defesa da pluralidade de teorias conflitantes sem a hegemonia de um paradigma dominante. Então, para começar, o erro do Einstein, né, o primeiro argumento lá que eu dei, envolvendo a constante cosmológica, a gente pode ver numa visão diferente que fazia sentido observacional na época, né? O universo parece estático. Então, para ele, e essa constante foi usada pelo Friedman e o Lemaitre. Então, aqui seria mais para criticar uma visão ingênua do falsificacionismo, né? De que quando uma teoria é falseada, ela tem que ser derrubada, da ideia de que, bom, se colocou a constante cosmológica, então a gente tem que derrubar totalmente o modelo Einstein. Mas não. A próprio modelo em expansão se desenvolveu durante uns tempos usando essa ideia do Einstein. Ela foi frutífera. O Friedman e o Lemaitre exploraram as soluções que tinham constante cosmológica durante um tempo, só muito tempo depois acabou se colocando o valor de zero para essa constante, mas eles não abandonaram de uma vez a ideia do universo estático só por causa das primeiras observações contrárias, né? Essa ideia do Kuhn de que os cientistas são, de certo modo, dogmáticos, e isso é positivo num certo tempo. E o Lakatos também concordou com isso, né? O falsificacionismo não é imediato, né? Quando tem uma observação contrária à sua teoria, você tenta adaptar ela no seu paradigma, e só se ela permanece por muito tempo como um problema, como uma anomalia, aí você acaba mudando o núcleo duro da teoria, né? Mas se é só um detalhe, você aceita a inconsistência durante um certo tempo. E tanto que hoje em dia até, aí eu vou falar pouco, porque eu entendo pouco de cosmologia pós-década de 70, mas há modelos contemporâneos que reinterpretam a constante cosmológica como uma possível explicação para a aceleração da expansão do universo, né? Então ela não é uma ideia que morreu de uma vez, foi uma ideia frutífera, né? Apesar de ter sido mostrada em muitas histórias ingênuas, histórias positivistas, como o grande erro do Einstein, uma coisa que, né, atrasou a ciência, que não era empiricamente embasada. Então o modo como a gente vê a história e conta os dados tem muito a ver com os nossos olhos, né? Então, o fato de você olhar para o passado e ver a constante cosmológica como um erro é a história dos vencedores, é a história que diz que não. O Einstein estava errado, mas depois isso deu voltas, né? E a gente viu que não era uma teoria tão errada assim. Então, não tem fatos na história, né? O que a gente está vendo na história depende do olhar que você tá colocando para aquela interpretação. E aí, já desde a década de 30, tinha teorias alternativas para o redshift. Aqui eu estou usando o Marcos Neves, né, professor lá de Maringá, tem um artigo de 2000 defendendo que o Big Bang é aceito pela maior parte dos adeptos da visão de mundo científico, não porque eles viram as alternativas e sabem por que
a gente foi escolhendo essa teoria. E critica essa hegemonia da gente ensinar a cosmologia contando só o Big Bang nesse processo racionalista que não mostra as alternativas. E aí uma das teorias alternativas que ele, o André Assis, gostam de trazer é a ideia de que o universo pode ser estático e pode ter explicações diferentes para o redshift das galáxias. O próprio Hubble não, né, tem outro artigo meu que eu discuto a ideia de descoberta na ciência e por que é estranho dizer que o Hubble descobriu a expansão do universo em 29, porque o Hubble não pode ter descoberto uma coisa que ele não acreditava. Ele morreu simpático à ideia da teoria da luz cansada do Zwick, que é uma ideia de que a luz perde energia com o tempo, e por isso tem o redshift. Então ele não achava que o universo está em expansão. E até hoje tem adeptos do universo estático. O André Assis é um deles, e tem outros programas de pesquisa, assim, segundo a terminologia do LACA, dos degenerativos, no sentido de que tem poucos adeptos, não recebem muita verba, mas que continuam pesquisando essas teorias de universo estático e não aceitam o modelo padrão da cosmologia. E a previsão da radiação cósmica de fundo, eles gostam de problematizar essa visão racionalista, porque lá é claro de ver, quando você olha para a história, e eu estudei muito George Gamow, você vê que não teve nada de previsão racional. O Gamow fez uma bagunça, eu estudei os livros de divulgação do Gamow, né, todos. E realmente o Gamow era um cara meio relapso, a relação dele com o Hermann e o Alpher era uma relação muito informal, muito boa, eles se encontravam no bar, discutiam, conversavam, e às vezes eles publicavam juntos, às vezes separado, e eles não previram 5 Kelvin de jeito nenhum. Tem previsões até de 50 Kelvin no Creation of the Universe, um livro da década de 50 já, do Gamow. E o Alfred e o Hermann não concordavam com a previsão dele, mas, enfim, tem várias temperaturas aí oscilando de 3 a um pouco mais que 5. O Alfred e o Hermann, quando foram recontar essa história, eles fizeram essa coisa que o Holacrates chama de reconstrução racional, né? Eles que quiseram defender prioridade e dizer que eles previram sempre perto de 5 e o resto era bagunça da cabeça do Gamow. E o Gamow mesmo entrou um pouco nessa, falou, não, desculpa, os erros eram meus, eu que era meio bagunçado, e dei umas puladas fora. Mas o André Assis e o Marcos Neves não caíram nessa, e falaram, não, eles não previram, né, tinham chutes, e tentaram defender de que tinha previsões também, em certo sentido, assim, sem... Todos esses autores não estavam pensando na radiação cósmica de fundo, nem em cosmologia, mas se você for ver estimativas da temperatura do espaço, em modelos estáticos, tem estimativas muito razoáveis, também próximas de 3 Kelvin, de outros autores que adotaram a ideia de que o universo era estático. E aí outras marcas irracionais na história da cosmologia, problematizando essa ideia de que esse processo foi todo empírico e racional, né? O Lemaitre, por exemplo, eu explorei muito isso no mestrado com a Cibele, em artigos. Ele foi muito influenciado e debateu muito sobre o fato dele ser padre, questões envolvendo religião foram importantes na história da cosmologia, sem dúvida. O Hoyle era ateu e militante, ele admitiu que muito da motivação dele em atacar o Big Bang vinha disso, da ideia dele gostar da ideia de que o universo sempre existiu, não teve um começo no tempo, e o Lemaitre também admitiu que, sendo padre, ele gostava da ideia no começo do tempo. Publicamente, eles sabiam que eles não podiam dizer que eles eram religiosos e por isso estavam defendendo uma teoria, que isso vai contra os valores da ciência, a ideia do Mertoniano, né, do ethos da ciência, mas eles admitiram que, num grau tácito, todos esses debates, de alguma maneira, com certeza influenciaram os debates, né? E aí o Hoyle, o Bond e o Gold abandonaram aquela teoria da década de 40, mas o Hoyle com o Burbidge e o Narly Carr publicaram em 2001, pouco antes do Hoyle morrer, A Different Approach to Cosmology. E aí eu gosto dessa figura aqui, dos gansos, seguindo esses gancinhos, eles fazem essa dobra aqui, e aí essa figura aqui é usada pelos adeptos dessas teorias alternativas de cosmologia para dizer que a maior parte dos cosmólogos está aqui no meio, seguindo os gansos da frente, e eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, de por que eles estão seguindo o modelo padrão e defendendo matéria escura, energia escura e tudo mais. Só essa galera daqui da frente sabe por que eles estão fazendo. Mas que se você tem uma ideia diferente, esse ganso aqui decidir não virar e seguir reto aqui, ninguém vai deixar, porque tem um monte de problemas na vida acadêmica em cosmologia, né? Você não tem tempo de telescópio, você não consegue publicar artigos que contrariam o paradigma vigente. Então, Hoyle, Burbidge e Narlica são bem defensores dessa ideia de que a gente tem que dar mais espaço para as teorias alternativas e que não se tem dado, né? O Big Bang atingiu uma hegemonia de um modo dogmático. Então, como que se deu a aceitação do Big Bang? Então, observações, quasares, radioastronomia e a radiação cósmica de fundo
realmente tornaram a cosmologia mainstream. Isso ninguém discorda, né? Foram várias observações, foram fatores importantes, mas não só. Aí um dos argumentos que eu defendi com o professor Alexei Kojevnikov, nesse artigo que saiu na Historical Studies of Natural Sciences, é que a divulgação científica também teve uma certa participação indireta, claro, pequena, não tão importante quanto os fatores empíricos, na constituição da comunidade científica e nos debates, né? Autores como Alan Sanders e Steven Weinberg foram os principais promotores do modelo padrão, da teoria do Big Bang, depois da década de 60. E eles foram muito influenciados, admitiram isso numa entrevista, por dois astrônomos, que eles leram os livros de divulgação do Gamow. Então, eu argumentei que o modo com que o Roy e o Gamow promoviam nos livros de divulgação debates públicos sobre a ciência, isso acabou influenciando a geração dos cientistas mais jovens que tiveram um contato com cosmologia com base nesses livros de divulgação e perceberam essa disputa entre Big Bang e estado estacionário também nos livros de divulgação. O mesmo aconteceu com Carl Sagan, né, um dos principais divulgadores. Ele foi um dos grandes divulgadores da teoria do Big Bang, a partir da década de 70 em livros de divulgação, e o Asimov, que também foram muito influenciados pelos livros do Gamow. E aí o artigo Funny Origins é uma história da divulgação científica, vendo como o Gamow se promoveu nos livros de divulgação dele, como ele às vezes colocou ideias que ele primeiro colocava para a audiência ampla nos livros de divulgação, e depois só essas ideias foram aparecer em publicações mais sérias. A ideia da teoria do Big Bang do Gamow apareceu pela primeira vez no livro Mr. Tompkins in Wonderland, que ele publicou em 39. Essa ideia assim mais rigorosa do ponto de vista acadêmico foi aparecer quase 10 anos depois, né? Em 48, em 46, num artigo na Physical Review. Então, já à guisa de conclusão, para deixar tempo para a gente conversar mais, né? Desculpa aqui pelo título em espanhol, como eu falei, apresentei esses slides no Chile, né? Fiz primeiro em português, depois traduzi para espanhol e acabou ficando o título sem querer em espanhol. O que a gente leva, né? Então, como que eu fecharia esse diálogo? Porque a gente está acostumado em filosofia, né? Debates filosóficos não tem uma saída, mas o que a gente faz quando for ensinar cosmologia? O artigo que eu mandei para vocês discute mais essa questão didática, né? Eu não trouxe aqui muito isso porque o foco era mais da filosofia, mas para mim essa é uma questão complexa que exige o diálogo de vários especialistas, historiadores, filósofos, sociólogos e professores. Por isso eu gostei muito do convite da gente poder participar e ouvir vocês, filósofos, dizendo sobre essa questão. E tem também um papel dos leigos, né, dos professores de física, dos alunos que não são especialistas na área. Eu gosto da ideia do Feyerabend de dar atenção para quem não tem uma visão de mundo científica, acadêmica, e quer participar do debate. E eu acho muito importante nas aulas a gente sempre questionar a ideia de uma ciência positivista, neutra, objetiva, livre de influências políticas, mas também, por outro lado, problematizar o construtivismo social radical, que mostra os cientistas como atores passivos, sem autonomia, determinado por jogos de poder e influências sociais. Então eu gosto dessa tensão entre... Eu não sou feyerabendiano, não sou anarquista epistemológico, eu gosto da tensão entre o Lakatos e o Feyerabend, porque ela mostra um problema aberto e que, em certos momentos, cada uma das duas visões nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Então, por isso eu gosto da ideia não de uma visão consensual, de apresentar uma listinha de o que é aceito na ciência, como alguns pesquisadores têm feito, mas da gente apresentar tensões, apresentar debates e, a partir de casos controversos, tentar buscar dialeticamente uma visão mais equilibrada, né, sobre quão importantes foram essas influências intelectuais ou políticas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e vamos começar a conversar. Obrigado, Alexandre. Sensacional. Nem vi o tempo passar. Então nós temos agora um bom tempo para trocarmos algumas ideias. A palavra está à disposição. Sintam-se todos incentivadas a participar. Aqui, com a minha turma, a gente dá uma certa preferência pelo uso do microfone. Se, todavia, alguém preferir escrever no chat, isso também funciona. Então, fiquem à vontade. Vamos ver se temos alguma colocação, algum comentário, uma pergunta.
Juliana. Juliana, está com você, então. Obrigada, professor César. Obrigada, Alexandre. Eu sou da galera dos leigos aí, que o Alexandre falou. E, na verdade, nem estou no ensino e no estudo da física, mas aí o Alexandre me convidou para assistir essa palestra e ele termina a provocação dele com algo que me é muito caro, assim, que é essa coisa do pesquisador e da pesquisadora, se nós somos de fato manipulados, até que ponto vai a manipulação sobre a gente, sobre as nossas ideias, e até que ponto somos realmente isentos, né? Assim, como é que a gente fica diante dessa tensão? E eu tendo a achar que é impossível, assim, que a gente realmente é praticamente marionete, afinal de contas, nós estamos inseridos num sistema que está todo construído, pré-construído e cheio de significados que não são anteriores. E aí eu queria que o Alexandre me ajudasse assim, a pensar essa tensão, me desse mais elementos para pensar essa tensão, porque me parece que ele consegue, quando ele coloca essa disputa, ele consegue achar um equilíbrio aí, é um equilíbrio que realmente me falta, assim, me falta compreender, né? É isso. Obrigada, professor César. Obrigada, Alexandre. Bom, legal, Ju. Posso responder, então? Bacana. Muito legal você ter participado. Obrigado pela pergunta, Ju. Eu acho que é uma pergunta excelente para a gente conversar, todos nós, né? Eu estou longe de ser uma autoridade nisso aqui, né? Uma pergunta para a gente refletir. Pela minha experiência como acadêmico, eu gosto muito da tensão entre o Lakatos e o Feyerabend, porque eu também oscilo. Eu oscilei, acho que muita gente oscila, né? Na minha empolgação e desempolgação com as relações acadêmicas ao longo da minha vida acadêmica toda. O Thomas Kuhn tem uma visão de ciência que enfatiza essa questão de que o sistema principalmente nos períodos de ciência normal, né, longe das revoluções científicas, de que o sistema é, de certo modo, dogmático, né? De que o orientador, em geral, é autoritário e coloca os problemas para orientando, e o orientando não tem liberdade de pensar e aceita aquele pacote pronto, e começa a girar a manivela e fazer o que está sendo proposto para ele sem muita autonomia. Isso, claro, para a gente que tem essa veia humanística, isso é muito ruim, né? Então a gente fica chateado. É claro que não dá para generalizar. Eu não tenho nenhuma reclamação dos meus orientadores, eles foram excelentes, promoveram muito minha autonomia, eu tive uma relação excelente com todos, não tenho nenhuma crítica nesse sentido, não me senti como parte de uma engrenagem como pesquisador da área de ensino, com liberdade para pensar, para debater, para discutir, para discordar deles. Agora, vendo meus colegas de outras áreas, por exemplo, quando eu estava lá no Canadá, eu ficava horrorizado com o que faziam com os brasileiros lá em certas áreas mais voltadas para o mercado de trabalho, né, como na área de saúde, os meninos do mestrado que estavam lá eram basicamente mão de obra escrava. Eles ficavam 12 meses do período de sanduíche, 9 meses trabalhando para um projeto que não era deles, que era do pesquisador chefe do projeto lá, no caso o canadense, e aí depois nos últimos 2 meses de bolsa ele podia ter o direito de usar o tempo dele de trabalho para pensar a pesquisa dele. E era aquela coisa assim de, sabe, né, gente que trabalha lá na fazenda, tinha que acordar às 4 da manhã para tirar leite da vaca e trabalho duro, trabalho braçal, trabalho intelectual, trabalho forçado, né, porque você está lá com uma bolsa, não pode sair, e você não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de debater, enfim, claramente o modelo do Thomas Kuhn de uma ciência dogmática que impõe seus valores para os cientistas se aplica nesses casos, né? Então, o equilíbrio que eu estava falando não era muito equilíbrio do ponto de vista de prescrever como que um pesquisador pode achar o seu próprio equilíbrio, né? Era a ideia de que quando a gente vai apresentar para o aluno em sala de aula uma visão sobre a ciência, a gente tentar apresentar uma visão equilibrada, mostrar que tem sim casos em que esse modelo de ciência capitalista, como um modelo taylorista, né, um modelo de fábrica, funciona muito, e que a gente tem que criticar essa proposta, né, de não tratar os seres humanos como seres humanos, mas que tem exceções, né? A gente pode, como pesquisadores, tentar fugir desse sistema e ter uma relação mais humana, e promover a liberdade e a criatividade nos nossos encontros com os nossos orientandos.
Legal, obrigado, Juliana. Obrigado por essas considerações, Alexandre. Tem mais? Eu gostei, Alexandre, de uma frase que você disse que eu acho que você estava elaborando assim um pouco mais espontaneamente. Você disse: o modo que vemos a história depende do nosso olhar. Essa frase parece trivial, mas de trivial ela não tem nada, né? E eu acho que dá para ampliar o alcance disso, dizer, o que constitui o nosso olhar. Quando se trata de ciência, a teoria que a gente conhece. Então, eu acho que funciona também dizer o modo que vemos as evidências empíricas depende do nosso olhar, depende da teoria ou da perspectiva teórica a qual aderimos. E essa, como você disse agora há pouco, depende do modo como nós fomos iniciados na ciência, né? Ou treinados, ou amansados para aprender como os gansos a caminhar no meio da fila, e quando todo mundo dobra para um lado, a gente vai também. Quando os dobra para o outro lado, enfim. E aí eu me lembrei do Against Matter, do Feyerabend. O grande herói do Feyerabend é certamente um dos, pelo menos, o Galileu, né? O Galileu enfrentou não só a Inquisição da Igreja, mas enfrentou também o mainstream teórico e as evidências empíricas que tinham e que corroboravam a visão geocêntrica que era aceita por uma boa parte da comunidade científica. Então, me parece que tudo contribui para que a pesquisa científica tenda a ser... Deixa eu só dar um toque aqui para o Reinaldo. Reinaldo, você me ouve? Oi, professor, sim. Desculpa, eu ia falar, aí o senhor começou, eu esqueci de desligar o microfone. Tá bem. Então, parece que tudo contribui para que a pesquisa científica, para que a atividade científica tenda a ser algo conservador ou algo dogmático. Inclusive o fomento, as condições de publicação e tudo mais, que são decisivas para qualquer um que se dedica à ciência, seja ciência empírica ou teórica. E da atividade dogmática para a arrogância dogmática é um passo muito curto. Então, me interessaria, assim, ouvi-lo um pouco sobre isso, que é também uma questão que o Feyerabend aponta, assim, com a ponta da faca, assim, né? Quem faz ciência tende ou tem que se cuidar para não ser um dogmático arrogante, e a ciência de hoje se institucionalizou de uma maneira tal que ela meio que é uma nova Inquisição, né? A Inquisição lá que perseguiu o Galileu e que julgou ele por ele estar em desacordo com o paradigma vigente e condenou ele, pôs ele na prisão até o final da vida. A ciência hoje pode estar exercendo esse papel na sociedade em geral, e isso não é bom nem para a sociedade e nem para a própria ciência. Como você pensa, que te ocorre diante dessas considerações, assim, de que o cientista pode facilmente virar um dogmático arrogante? Se você quiser elaborar um pouco sobre isso. Legal, muito obrigado. É uma pergunta muito pertinente, né, para esse nosso debate, sem dúvida. No Contra o Método, o Feyerabend fala muito do Galileu, inclusive eu espero que meus alunos do curso de História da Física depois possam assistir essa live, então vai ser até bom eu poder falar um pouco mais sobre isso, para poder relacionar mais o que eu falei aqui sobre História da Cosmologia com o caso do Galileu, né, da Revolução Copernicana. Então eu vou me permitir dar uma resposta um pouquinho mais longa para contextualizar um pouco melhor esse caso do Galileu, né? Porque eu acho que seus alunos aqui já leram, mas talvez nem todos que estão participando conheçam o caso do Galileu, né? O caso do Galileu é muito bacana para discutir essa questão sobre relação entre teoria e observação,
E a ideia de que quando você olha para os dados observacionais, o seu olhar está carregado de teoria, que é uma ideia muito importante para o Feyerabend. Normalmente, quando se fala do Galileu nos materiais de história da física, sem cuidado, se passa aquela ideia de que o Galileu ele é o pai do método científico, que apontou o telescópio para novidades e fez novas descobertas que derrubaram as ideias atrasadas dos aristotélicos, que não queriam olhar para o céu e se recusavam a ver, né? Não estavam preocupados com as evidências. Então, o Galileu é um cara importante porque ele olhou pela primeira vez para novos dados e pôde provar, consolidar o heliocentrismo. E o legal do contramétodo, de outras obras, né, de autores como Thomas Kuhn, e estudando a Revolução Copernicana, é de que esse olhar do Galileu estava permeado de teoria, né? Na época do telescópio, não se tinha uma explicação muito boa sobre como as lentes funcionam. Então, os aristotélicos não eram dogmáticos, burros, atrasados, que estavam se recusando a ver por um novo instrumento. Não foi uma questão tão simples, né? Os aristotélicos tinham excelentes argumentos, embasados na física aristotélica, no paradigma aristotélico ptolomaico, de por que a Terra devia estar parada, né? Quer dizer, a Terra devia estar a ideia de que a Terra não gira ao redor do Sol, de que a Terra não pode se mover. E então o Feyerabend mostra que o Galileu ele usou de muitas artimanhas, né? Muitos artifícios, e que foi, sim, como o professor César argumentou, de certo modo, arrogante, né? Ele tratou, a história que o Galileu conta da tensão entre o geocentrismo e o heliocentrismo é uma história manipuladora, é uma história que não é muito honesta com o adversário. Ele mostra o adversário dele aristotélico como um cara, nos diálogos, né, lá, o Simplício, o Salviati, o Galileu usou de retórica, de artimanhas para se colocar como um cara interessante, que tem bons argumentos, e o adversário dele como alguém atrasado, e que está se recusando a ver. Então, esse olhar que essa coisa de que a teoria influencia o nosso olhar, serve para a história também, né? Sobre como a gente conta a história geralmente contada é a história dos vencedores. E então não faz sentido na educação a gente continuar perpetuando essa história ingênua, positivista, que coloca o Aristóteles como atrasado, dogmático, e o Galileu como um cara racional, um cara interessante, que lutou contra os dogmas da igreja. E que, sim, sem dúvida, hoje em dia, tem muitos casos, se você olhar para certas controvérsias, em que quem está certo são os leigos. O movimento CTS na educação mostrou muitos casos envolvendo isso, né? O DDT, agrotóxicos, em que as pessoas leigas ali estavam certas, então certo recém em relação a algum produto científico, e o cientista foi arrogante, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Ele quis usar a autoridade da ciência dele para impor a visão de mundo dele de um modo autoritário. Não quer dizer que a ciência seja sempre arrogante, sempre autoritária, e que a gente tem sempre que confiar no leigo, né? Mas que o cientista tem que tomar cuidado, porque realmente é muito fácil. Quando você se considera uma autoridade que prova as coisas empiricamente, essa visão positivista é muito danosa para o cientista, né? Para a atuação dele. Para ele ser uma pessoa crítica e que dialoga bem com pessoas de bagagens culturais diferentes, ele tem que ser autocrítico e tem que tomar muito cuidado para não usar o que ele sabe para reforçar a sua arrogância, né? O seu autoritarismo. Então eu gosto muito dessa ideia do Feyerabend quando usada para esse lado, né? De que a gente tem que promover um diálogo, tem que continuar valorizando a ciência. Eu sou totalmente contra essas ideias de movimento anti-ciência, anti-vacina, sei lá o quê. Eu sou empolgado com a ciência, defendo a ciência, mas eu gosto da ideia do Feyerabend da gente usar o diálogo, e um diálogo respeitoso, baseado em evidências, claro. As evidências empíricas são importantes, mas saber que o olhar que você dá para a evidência é carregado pela sua carga teórica, pelas suas crenças. Então, aí eu gosto muito das ideias na educação do Paulo Freire, né, do diálogo a partir das contradições, a partir das tensões, dialogar em direção ao entendimento. Legal, obrigado. Reinaldo, você está por aí? Oi, professor, sim. Eu pedi desculpa para o pessoal do barulho de fundo aqui, eu estou num lugar perto de uma garagem, mas acho que dá para me ouvir bem, né? Ah, legal. Então, eu ia falar sobre um assunto que o professor Alexandre colocou exatamente agora, né? Uma pergunta que me veio logo no começo do curso, e agora eu acho que ela ficou bem mais clara.
que, lendo o livro do Chalmers, por exemplo, eu vi diversas concepções de visão da ciência, né? Aí eu ficava me perguntando no começo se ele ia escolher uma, porque ele criticou várias, ele sempre colocou pontos positivos e negativos, aí pensei, o que será que ele vai chegar no final do livro, né? E o que eu vejo agora, não sei se essa é a impressão de todos também, gostaria dessa opinião, é que cada autor que a gente estudou veio colocando cada vez mais pontos interessantes, né? E foram entrando em conflito e foram havendo pontos de tensão, mas cada um deles trouxe uma ideia nova. Então, por exemplo, o Popper colocou várias críticas ao indutivismo, e isso foi muito positivo, porque existia muita ingenuidade. Mas ele também deixou de verificar várias coisas, e o Lakatos veio e ajudou bastante nesse sentido. Aí, muito bom. Só que o Lakatos, ele não colocou muito uma visão no sentido de ver o lado humano dos cientistas. E aí o Popper veio, o Kuhn veio e olhou para isso. Então, eu tenho essa impressão que cada um deles vem com uma nova proposta. E eu gostei muito dessa questão do anarquismo científico, no sentido de colocar, não sei se eu entendi bem isso, colocar bastante atenção, inclusive no que o Lakatos tinha falado, de não colocar um programa como sendo totalmente inválido, né? Então, por exemplo, teve essa ideia que o professor deu do estado estacionário, que hoje ele vem sendo utilizado. Eu vejo que se a gente juntar um pouquinho da ideia de todos eles, a gente chega num ponto muito interessante, que é ver como a ciência acontece hoje, né? Porque ela acontece hoje, eu acho que como a gente vê, né, que a gente pode usar essas ideias sempre. Então, vamos supor, na prática, se um orientador coloca para a gente, igual o professor Alexandre disse, um cabresto, vamos dizer assim, né, a gente pode ver que isso já foi criticado, por exemplo, pelo Feyerabend. E a gente tem essa possibilidade de mudar isso, ou trocando de orientador, ou conversando com ele. Não sei se todo mundo vê que o objetivo da disciplina vai mais ou menos nesse sentido. Legal, Reinaldo. Muito bacana seus comentários. Eu concordei com tudo que você falou. Eu acho que você fez ponderações interessantes. E uma coisa que me veio à cabeça, um comentário sobre o seu comentário, é que aquilo que eu disse, que o modo com que a gente vê a história permeado pela nossa teoria também serve para a história da filosofia, né? Então, quando você lê o Chalmers, a apresentação que ele faz dos filósofos, você tem que lembrar que é permeada pela visão. Ele sempre coloca o positivismo como algo consensualmente errado, né? O capítulo 1 lá, a visão do senso comum da ciência é só batendo no positivismo. Mas se você for ver, tem alguns elementos. Ele põe lá como nota de rodapé, quase, mas ninguém presta atenção. Tem alguns elementos do positivismo lógico que estão presentes na filosofia da ciência contemporânea até hoje. Ninguém mais se diz positivista lógico de carteirinha, mas teve algumas ideias lá do positivismo lógico que continuam sendo usadas por alguns autores. E aí depois ele apresenta o Popper. O Popper que ele apresenta, ele também faz aquela nota de cautela do começo que ninguém presta atenção e depois vai passando. Mas ele fala que ele apresenta uma caricatura do Popper. O Lakatos, que aparece consertando as coisas do Popper, não é tão melhor que o Popper assim, sabe? O Lakatos bateu numa visão ingênua. O Popper mesmo não se dizia um falsificacionista ingênuo como tá ali, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o jeito com que ele vai apresentando, né? E popperianos tem até hoje, né? Tem filósofos que continuam defendendo a ideia do Popper, não necessariamente do Lakatos. Em geral, ele me parece que poupa um pouco o Thomas Kuhn, tem poucas críticas a ele, que eu me lembro, né? Faz tempo que eu li o livro, e bate muito no Feyerabend. Sempre coloco o Feyerabend como um cara mais radical do que o Feyerabend realmente parece ser quando eu li o Feyerabend. Então eu concordei com tudo que você falou, é legal a gente pegando um pouco de cada filósofo, vendo que a gente concorda ou não concorda, mas em geral quando a gente apresenta essa narrativa como uma sucessão, é justamente a ideia que eu critico no ensino de física, sabe? Aquela coisa de apresentar o Aristóteles como um cara atrasado, que estudou um monte de coisa bacana lá na Grécia Antiga, mas estava tudo errado. Aí veio o Galileu e resolveu os problemas, aí depois o Galileu veio o Newton, melhorou ainda mais, e aí a gente chegou na verdade. Essa visão linear também serve para como a gente conta as outras histórias, né? Então eu não acho que foi uma
uma sucessão linear, assim, sabe, do positivismo ao Thomas Kuhn, como parece acontecer. E o Thomas Kuhn, sendo o cara ali mais moderado, entre o Lakatos e o Feyerabend, seria a melhor filosofia possível. Tem um monte de... esses dias mesmo, no EPF, né, Encontro de Pesquisa e Ensino de Física, o Olival Freire, historiador da física, mostrou que no campo da história tem um monte de críticas ao Thomas Kuhn, e a ideia de como o paradigma, de certo modo, é um conceito que foi muito influente em tudo quanto é área da história, filosofia, sociologia da ciência, principalmente na educação científica. Ele é uma ideia que foi muito usada para diminuir a importância das controvérsias e dos dissidentes no paradigma. O Thomas Kuhn mesmo não aceitava a ideia de que tem interpretações alternativas da mecânica quântica, que é o campo de pesquisa do Olival Freire. Então ele, como adepto de teorias marginais e adepto das controvérsias, ele nunca gostou da epistemologia do Thomas Kuhn e criticou bastante. Então sim, acho que é legal a gente tentando compatibilizar todos esses autores, mas sabendo que você tem que entender de onde está vindo o lugar de fala de quem está apresentando a história, né? Em geral, se você tiver tempo, o ideal é ir nos originais. Eu não pude ler todos os originais, não deu tempo, né? Porque além de ler os originais de filosofia, tem que ler os originais de história, de educação e tudo mais, não dá tempo de se aprofundar em tudo. Mas eu gostaria de ter mais tempo para voltar e ler lá mais sobre os críticos a cada um desses filósofos, né? Eu li principalmente Lakatos e Feyerabend para o doutorado e gosto da tensão entre eles, mas eu acho que também, acho que você talvez tenha gostado das ideias do Feyerabend que eu apresentei, porque eu apresentei direto do original, e um Feyerabend mais moderado do que o que está no Chalmers, sabe? Se você lê, em geral, um comentador que não gosta do filósofo apresentando as ideias dele, você vai ter uma visão meio antipática dele. Então é legal ir no próprio filósofo para ver se você concorda ou não. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Alexandre, por essa colocação final aí desse ponto. A gente vive dizendo isso, né? A importância de ir nas fontes primárias, de não ler pelos olhos de um intérprete, né? A hora já está adiantada, mas eu estou tentado a te colocar mais uma questão. Eu acho que ela é leve, assim. E vamos ver se é o caso, né? Uma das coisas que o Feyerabend, com as suas provocações, nos leva a pensar e a refletir é acerca do status do conhecimento científico em relação a outros saberes ou a outros conhecimentos. Desde a modernidade, desde Bacon, o argumento padrão para dizer que o conhecimento científico tem um status superior em relação a outros é o de que a ciência segue um método, que ela tem um modo de produzir conhecimento, de produzir evidências que é neutro, que é lógico, que é racional, que não tem contradições. Mas se nós seguirmos nas pegadas do Feyerabend, a gente vê que essa ideia é um mito, de que a ciência é neutra, que a ciência é logicamente consistente, que ela é racional nesse sentido de não envolver elementos subjetivos e truques e artimanhas, né? O Feyerabend provocativamente nos diz: fale o método que você quiser, eu vou te contar uma história um episódio da história da ciência que não teria, uma descoberta que não teria acontecido se esse método fosse seguido, né? Então não funciona defender a superioridade do conhecimento científico em relação a outros conhecimentos, alegando uma suposta superioridade metodológica, ou uma pureza, uma neutralidade. Ainda tem maneira de dizer, tem argumentos que a gente pode apresentar para dizer que o conhecimento que a ciência propõe, ele é superior em algum sentido ao conhecimento de mitos ou de religiões. Isso eu acho que é uma questão candente hoje, porque o cientista diz tome vacina, a religião diz não tome vacina, o cientista diz tal remedinho lá que você tentou vender e fez o exército produzir não é eficaz. A ideologia diz não, isso aqui é bom. Então, são todos conhecimentos que estão no mesmo patamar, no mesmo nível, ou o conhecimento científico está num nível superior, tem uma autoridade, tem
uma força epistêmica diferente. Como que isso soa para você? O que passa pela sua cabeça diante disso? Obrigado, César. Eu adoro essa pergunta e uma pena que o tempo esteja acabando, né? Seria muito legal ouvir vocês também, né? Que eu acho que vocês, filósofos, iam poder contribuir muito com o que eu penso sobre esse assunto e a gente poder conversar mais. Mas, assim, o Feyerabend defendia que não, né? Que não há uma superioridade da ciência em relação a outras formas de ver o mundo. E aí, esse ponto é que foi mais usado contra ele, né? Chalmers gosta de citar lá que ele defendia voodoo, astrologia, e como formas equivalentes que a gente tem que respeitar. O artigo que eu mandei para vocês é parte de um debate do Caderno Brasileiro de Ensino de Física sobre essa questão de pós-verdade, né? Esse é um tema super importante para o ensino de física. E aí, como eu falei, eu gosto da tensão entre o Lacatz e o Feyerabend por isso, porque eu não sou feyerabendiano. Então, no caso da vacina, por exemplo, eu acho sim que quem entende de vacina são os pesquisadores que sabem o que estão fazendo. Se algum cientista me disser que eu devo tomar vacina, provavelmente eu vou confiar nele. Se um xamã me disser para não tomar, eu não vou prestar atenção nele. Mas isso é uma escolha minha, né, que eu fui fazendo ao longo da minha formação. Agora, o que eu concordo com o Feyerabend e acho que a gente tem que tomar cuidado na educação científica é que, às vezes, a gente empresta essa autoridade da ciência para campos em que os cientistas não têm especialidade. Então, não é porque o cara que fez a vacina sabe como uma vacina funciona que ele pode emitir uma opinião mais acertada que os outros sobre se a gente deve ou não deve voltar para o trabalho, se a gente deve ou não deve usar máscara, e todos os dilemas envolvendo o Covid, né? Então, eu acho que a gente tem que delimitar melhor, entender melhor, a gente tem que estudar muito ciência, saber ciência, para poder saber qual o campo de atuação de um certo especialista. Então, eu não posso, por exemplo, confiar por exemplo, no Alan Chalmers, quando ele fala sobre história da física. Claro que ele sabe alguma coisa de história da física. É um livro bem feito. O livro dele, ele traz casos históricos, mas não era o foco dele, né? Ele estava mais interessado nas teorias filosóficas. E isso vale para tudo quanto é área da ciência, entender as especialidades e no que você não confia, não convive, e com base no quê? Não é só com base numa autoridade de, o cara fez doutorado naquilo, então eu tenho que confiar nele, né? Saber que teses são propostas, colocadas e debatidas, você pode concordar ou não. Então, e nisso eu acho que até o Feyerabend concordaria. O Feyerabend não é um defensor da autoridade dogmática da ciência, né? Pelo contrário. Então, se tem uma questão complicada entre ciência e astrologia, ou ciência e xamanismo, nem sempre eu vou ficar do lado do cientista. Eu vou ficar do lado do cientista se for uma questão que tem diretamente relação com o que o cientista pesquisou, com o que ele pode falar sobre e tal. Então, se eu quero saber quando vai ser o próximo eclipse, eu vou perguntar para um astrônomo que fez os cálculos e tal, eu confio nele. Mas se eu quero saber se pessoas piscianas são mais propensas a fazer isso ou aquilo, o cientista não tem autoridade nenhuma. Isso é uma questão que eu mesmo não sei o que eu acho disso. Se funciona, não funciona, astrologia e tal. Um astrônomo não pode falar, ele não entende nada de astrologia para falar se a astrologia funciona ou não, né? Isso para mim é uma questão em aberto. Então, em todo debate controverso, eu tendo a achar interessante a gente ouvir os outros lados e pensar nisso, né? Por que a gente confia muito na ciência e com base em quê? Eu quase sempre confio no cientista, né? Nas controvérsias, mas a gente não pode generalizar isso e achar que a gente pode estender essa confiança para todos os casos. E aí eu fiquei curioso, se tiver tempo, se você quiser falar a sua visão também, César, seria muito bom. Eu acho que eu acompanho a sua resposta em grande medida. Eu vivo me perguntando se eu não sou preconceituoso em relação a outras formas de conhecimento, que não aquelas que eu considero científicas, né? E essa me parece ser um exercício permanente, assim, né? De ser vigilante em relação aos próprios preconceitos, né? A pluralidade precisa ser preservada pro bem da sociedade, né? Se a gente aniquilar a pluralidade,
a gente dá um passo para trás, eu acho, em termos de democracia, em termos de, enfim, de vida. Mas eu tenho uma confiança inarredável na ciência, naquilo que tem evidências, naquilo que tem corroboração empírica. Mas o Feyerabend é sempre um cara que me deixa muito bugado, assim, ele me deixa, tipo, porque, no final das contas, qualquer teoria constrói as suas evidências empíricas, né? E eu consigo construir, com um pouco de talento, você consegue construir evidências empíricas para as coisas mais bizarras que você pode imaginar, né? Então a questão não se resolve tão facilmente, né? Estamos aí tentando remar, né? Dito isso, eu acho que nós temos um bom momento para ir encerrando. Eu quero mais uma vez agradecer de coração assim a generosidade do Alexandre. Obrigado por aceitar esse convite. Tenho a certeza que a sua apresentação, as suas considerações vão ser muito bem aproveitadas aqui na UFABC, pelos estudantes que fazem esse curso, que estão também se colocando essas questões, que estão refletindo sobre isso vai ficar gravado, depois eles terão acesso. E obrigado também aos demais que se organizaram para estarem aqui nesse momento síncrono. Agradeço a todos, desejo que tenham um bom dia, uma boa semana e que continuem se cuidando e que sigamos em frente, que essa situação pandêmica termine o mais rápido possível para a gente voltar às nossas atividades, às nossas rotinas presenciais. Legal, muito obrigado de novo pela oportunidade de conversar com vocês, foi ótimo e espero poder retribuir o convite em breve também, a gente poder dialogar mais os meus cursos com vocês daí da UFABC também. Foi uma experiência muito boa. Muito obrigado e obrigado a todo mundo pela participação. Obrigado. Como é que eu faço aqui? Interrompi a gravação.